Salve, salve, de volta com você agora para falar sobre normas de circulação e conduta. Preste atenção, essa é a matéria que mais cai em prova. Normas de circulação e conduta. E não por acaso é a disciplina mais extensa que a gente vai ver. Sempre que eu ensinar uma regra para vocês aqui, eu vou relacionar essa regra à infração pela sua desobediência. Por exemplo, você precisa de andar na sua mão de direção, que é do lado direito. Se eu transitar pela contramão, o que acontece? É infração de trânsito grave. E eu vou fazendo isso, vou fazendo essa relação, que é para você entender que existe uma norma que regulamenta como é que você deve proceder no trânsito e entender que o desrespeito àquela norma é uma infração de trânsito que vai te gerar punições. Vai anotando, porque isso pode valer muito na hora da prova, principalmente lá naquelas questões de infrações e penalidades. Bora ver? Disposições introdutórias. Os usuários das vias devem abster-se, então vocês vão atentar para algumas coisas. Quando fala usuários, significa que não são só condutores, pedestres também são incluídos aqui, ciclistas, né? Devem, está destacado aqui, devem vem do sentido de dever, obrigação. E esse abster-se, que certamente é um termo pouco conhecido, talvez você não conheça, significa deixar de fazer. Ficou mais fácil se eu disser assim, deixar de fazer? Ótimo, bom para você entender, mas na prova vai dizer abster-se, tá? Bora ver então. Os usuários das vias devem deixar de fazer todo ato que possa constituir perigo ou obstáculo para o trânsito de veículos, pessoas ou animais. Proporcionou ali perigo ou obstáculo a veículos, a pessoas ou animais, você deve providenciar a sinalização de maneira que não coloque em risco esses usuários, né? Veículos, pessoas e animais. Aqui tem até um exemplo de um carro que provavelmente quebrou, né? Deu uma pane aqui e o motorista logo providenciou aqui a colocação do triângulo de segurança. Isso aqui é um equipamento obrigatório, todo automóvel tem isso, tá, gente? Em motocicletas ainda não, mas em automóveis eles são obrigatórios, esses triângulos. Isso fica ali junto com a roda sobressalente, pode procurar que em algum lugar do seu veículo ele tem isso. E a distância mínima que você deve colocar esse triângulo é de 30 metros da traseira do veículo. Você anotou essa informação aí, não anotou? 30 metros da traseira do veículo. Pode colocar numa distância maior? Pode, até recomendável que sim, mas no mínimo 30 metros. Se você não sinalizar esse tipo de situação, você incide numa infração de trânsito grave, prevista lá no artigo 255 do Código de Trânsito Brasileiro, tá? Então, infração grave. Infração grave são 5 pontos no prontuário. Lembrem disso, hein? Também, os usuários das vias devem deixar de fazer o quê? Atirar, depositar ou abandonar na via objetos ou substâncias, ou nela criar qualquer outro obstáculo. Vocês estão vendo aqui na imagem, o camarada arremessando uma garrafinha aqui, né, pela janela. Isso aqui entra em quê? Atirar, né? Mas a gente pode ver outros casos também, onde um proprietário de um comércio ou dono de uma obra chegar e pedir para descarregar ali uma pilha de tijolos sobre a calçada. Calçada é via, é a parte da pista ou da via pública destinada à circulação de pessoas, de pedestres. Ó. Então, causou ali obstáculo para pessoas, é infração de trânsito, meu querido. E nesse caso aqui, esse atirar, depositar ou abandonar entra numa infração média, 4 pontos, está lá no artigo 172 do CTB. Eu vou falando aqui os artigos, não é que você tem que guardar qual artigo que é não, tá? É porque tem instrutores que usam esse material como referência, então é bom que ele saiba onde está para ele poder ir lá pesquisar e conferir. Bora então para frente. Antes de colocar o veículo em circulação, o condutor deve, veja bem, antes de colocar o veículo em circulação, ele deve o quê? Qual que é a obrigação dele? Verificar a existência e o correto funcionamento dos equipamentos de uso obrigatório e certificar-se da existência de combustível suficiente para chegar ao local de destino. Essa aqui de cima é, por exemplo, se o veículo tem os equipamentos ali, ó, macaco, chave de roda, chave de fenda, que é essa extremidade aqui da chave de roda para remover calota, o extintor de incêndio, que hoje não é obrigatório mais, é opcional para automóveis, né? O triângulo de segurança é obrigatório. Então, a regularidade do veículo, ela cabe ao proprietário. Só que o condutor, porque quem conduz o veículo é o condutor, né? Ele deve observar isso também. Aí, professor, entraria naquela responsabilidade solidária, se porventura o camarada for pego lá no trânsito, dirigindo, conduzindo o veículo, sem um equipamento desse.
Ou então com o equipamento, mas inoperante, defeituoso. A responsabilidade recai sobre os dois? Recai sobre o proprietário e o condutor? Não. Deveria ser, mas não é. Se você puxar lá na ficha de enquadramento do Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito, você vai ver que não. É atribuída a pontuação ao prontuário do proprietário. Eu acho injusto. Porque se o proprietário tem que manter o veículo regular para que possa circular, quem vai conduzir esse veículo tem a obrigação de chegar e verificar, né? Mas cuidado para não cair nessa pegadinha aí em prova, tá? E deixar de observar isso aqui, essa norma, é uma infração de trânsito. Está lá no artigo 230, inciso 9, que é uma infração grave. E aqui entra, gente, ó, vou dar um exemplo bobo para você, que de vez em quando a pessoa toma multa por causa disso e fica brava. O policial parou ali, foi verificar os equipamentos, aí falou assim, liga o esguicho d'água aí para mim. Aí ele puxa lá a alavanquinha, né, lá perto do volante, lá que jogaria a água no para-brisa, faz aquele barulhinho, mas não vai água nenhuma. Por quê? Porque o reservatório está seco. Tem o equipamento? Tem, mas ele está inoperante. Se está inoperante, meu amigo, é infração de trânsito. 239 aí, o inciso é infração grave. E a outra aqui de baixo, que é a do combustível, essa aqui é infração média, tá? Tá lá no artigo 180 do Código de Trânsito Brasileiro. Infração média, 4 pontos no prontuário. Professor, então quer dizer que se o carro acabar o combustível ali no meio da rua é infração de trânsito? É infração de trânsito. Ah, mas ele acabou o combustível, o camarada conseguiu no embalo ali, encostou ele, estacionou em local onde era permitido. Nesse caso, não vai dar multa, porque não prejudicou o trânsito, não atrapalhou a fluidez. Fica difícil até para o policial chegar ali e entender que acabou o combustível, né? Então é só quando ele acaba o combustível de modo a prejudicar a fluidez mesmo, ou colocar o trânsito em risco. Parou lá no meio da rua, no meio da avenida, aí chama o pessoal, empurra aqui, gente, empurra aqui, o policial vê, vai multar. E é infração média, tá? O condutor deverá a todo momento ter domínio sobre o seu veículo, dirigindo com atenção e os cuidados indispensáveis à segurança. Dirigir sem atenção e os cuidados indispensáveis à segurança é uma infração de trânsito leve. Eu acho um absurdo. Acho que já até cheguei a comentar com vocês em aulas passadas aqui sobre essa infração. Olha, veja bem, dirigir sem atenção, isso é perigoso. A dirigir sem os cuidados indispensáveis, perigoso. O cara não está fazendo nem o básico, nem o mínimo. É infração leve. Artigo 169 do CTB. Então aqui em cima, sem atenção, é uma infração leve, 3 pontos. Porém, gente, aqui embaixo, você perceber, eu coloquei uma ilustração aqui de um condutor dirigindo, segurando o telefone aqui junto à orelha, fazendo uma ligação telefônica. Nesse caso aqui, apesar da falta de atenção, a imagem não entra nesse falta de atenção aqui, porque existe uma infração específica para essa conduta. O usar o celular enquanto dirige é uma infração média, mas nesse caso aqui ele está segurando. E o Código de Trânsito diz que quando estiver segurando ou manuseando, a infração é gravíssima. Então, nesse caso aqui, vão ser 7 pontos no lombo de quem praticar essa conduta, tá? Vamos falar agora de regras de percurso. Começando aqui falando da mão de direção. Acho que todo mundo sabe que no Brasil a mão de direção é do lado direito da via, né? Está escrito aqui, ó, do lado direito. Quando a gente, inclusive, é comum de usar, a engenharia de tráfego brasileira costuma usar a chamada mão inglesa. Por que eles falam mão inglesa? Porque eles invertem. Eles jogam a mão de direção para o lado esquerdo e a contramão para o lado direito. Óbvio que isso não é regra, isso é uma exceção, que é usada em alguns pontos de determinadas cidades para poder conseguir consertar ou corrigir ali um problema de fluidez e de interseção. Mas é claro que, inclusive, eles usam esse termo, a mão inglesa, quer dizer, vai inverter, a mão de direção passa para o lado esquerdo. Mas é uma exceção, porque no Brasil a mão de direção é do lado direito, você sabe bem disso. A circulação deve ser realizada pelo lado direito da via, mas tem exceções, tá? Em vias de sentido único, bom, se a via é de sentido único, não tem contramão, né? É o caso dessa ilustração aqui, ó. Nessa faixa ou nessa faixa, o sentido é o mesmo. E como é que eu sei que aqui o sentido é único? Pela cor da linha divisória. Vocês já aprenderam isso. Linha divisória de cor branca, o sentido é único. Se a linha divisória for de cor amarela, o sentido é duplo. Então, nesse caso, quando a via for de sentido único, não tem contramão. Então, você pode transitar pela esquerda, não tem problema, tá? Sendo dever, é obrigação, dar passagem pela esquerda a quem solicita. Tá vendo esse veículo azul aqui? Ele está transitando pela faixa da esquerda. Problema nenhum. Só que um outro veículo, esse veículo verde, se aproximou da traseira dele.
Esse veículo azul é obrigado a deslocar para a direita, dando passagem para esse veículo verde? Sim. E essa passagem tem que ser dada pela esquerda. Presta muita atenção, porque na prova eles colocam assim: é dever de todo condutor dar passagem pela direita quando solicitado. Aí o aluno não presta atenção no detalhezinho, né? Falou direita, não é pela direita, é dar passagem pela esquerda. Você tem que deslocar o seu carro para a direita, dando passagem pela esquerda. Um mito que existe em relação a essa faixa da esquerda é que tem gente que diz assim, é proibido transitar continuamente pela faixa da esquerda. Não tem isso não, isso não existe na regra de trânsito. Se não tiver ninguém atrás de você pedindo passagem, pode ficar na faixa da esquerda tranquilamente, sem problema nenhum, tá? Aqui em cima, gente, quando a gente falou de mão de direção, lembrando que transitar pela contramão, né, é óbvio, se a contramão tem mão e contramão, né, é mão dupla. Você está cometendo aí uma infração de trânsito grave. E aqui embaixo, o deixar de dar passagem pela esquerda quando solicitado é uma infração de trânsito média. 4 pontos. Distância de segurança. O condutor deverá manter distância entre o seu e os demais veículos. Aqui falou demais veículos. Bem como em relação ao bordo da pista. O que é o bordo da pista, hein? A beirada da pista, o meio-fio ou a linha de bordo. A direção defensiva, presta bem atenção nisso aqui, porque sempre que eu trago isso, tem gente que questiona. A direção defensiva recomenda, isso não é regra, que você mantenha uma distância lateral entre o seu e os demais veículos. Essa distância aqui, ó, lateral entre o seu e os demais veículos, de 1,5 m. Isso é dever? Não. É recomendação da direção defensiva. A menos que esse outro veículo que você está passando do lado dele seja uma bicicleta, tá? A bicicleta, sim. O Código de Trânsito Brasileiro fala, ó, vai passar do lado de uma bicicleta, no mínimo 1,5 m de distância lateral. Se você não mantiver esse 1,5 m de distância lateral em relação à bicicleta, você comete uma infração de trânsito média. Já em relação a outros veículos, como o Código de Trânsito não fala qual é a distância, e vai caber ao agente que está fiscalizando analisar a situação, né? Ele passou muito perto, de forma a oferecer risco, perigo. Aí ele vai autuar por uma infração grave. Do lado da bicicleta não manteve 1,5 m, média. Do lado de outros veículos não mantendo uma distância razoável, aí já não tem uma distância específica, aí infração grave. Perceba que aqui a direção defensiva recomenda esse 1,5 m também em relação a outros veículos. E a distância frontal, aqui não sei se vocês conseguem ler, está até escrito frontal, de 2 segundos. Lá na parte de direção defensiva, eu vou ensinar vocês a calcularem esses 2 segundos, tá? Em relação à distância frontal. Eu sei que pode parecer estranho para alguns entender como é que funciona esse negócio de distância em tempo, mas lá na parte de direção defensiva, vocês vão entender sem problema. O que mais que a gente tem aqui? Considerando-se as condições climáticas, por que climáticas? Se estiver chovendo, né, gente, aí a situação fica mais difícil. A visibilidade diminui, olha aqui, a pista molhada fica escorregadia, então tem que aumentar essa distância. A direção defensiva diz que em condições normais aqui, você mantém uma distância frontal de 2 segundos. Mas em condições de chuva, por exemplo, condições climáticas desfavoráveis, você deve dobrar essa distância, aí iria para 4 segundos. Aqui, também considerando as condições do trânsito, né? Trânsito congestionado ou fluindo, né? Também do veículo, que depende muito do veículo. Às vezes você está num veículo de grande porte, às vezes está num veículo de transporte coletivo, transportando pessoas. Então você tem que analisar cada caso para saber se a distância é adequada. E até mesmo da carga, tá? E quem deve avaliar isso é o condutor do veículo que está transportando a carga, tá? Já aconteceu de eu dando aula de direção, um camarada dirigindo uma carreta pesada, ele saiu de uma rua paralela assim, entrou na avenida na minha frente, e o aluno estava dirigindo o carro, eu estava do lado do instrutor. Eu pisei no freio, mas do jeito que ele virou a carreta assim, ele não conseguia continuar e nem a gente. Ficou bravo comigo, falando assim, você tem que entender que eu estou num veículo grande, pesado, que eu não consigo parar assim de qualquer maneira. Eu falei só, bacana, então quer dizer, eu tenho que entender isso. O aluno tem que entender isso. O cara que nem carteira tem que entender isso. Você que é o motorista da carreta, não. Aí eu fiz uma pergunta para ele, deixa eu te fazer uma pergunta. E se eu estivesse indo numa carreta pesada daqui para lá também, como é que ia funcionar? De um dos dois consegue parar? Então não é por aí não, tá, gente? Se é motorista de veículo de grande porte, está assistindo essa aula aqui em algum curso, algum treinamento, a responsabilidade é sua, motorista do caminhão, motorista da carreta. Então nós vimos aqui essa questão de deixar de manter distância quando for de bicicleta, vou até escrever aqui, ó, de bike. Deixou de manter aquele 1,5 m da bike, que é a bike, o código fala, 1,5 m.
é uma infração de trânsito média. Agora, dos demais veículos, aí deixou de manter distância, tanto lateral quanto frontal, é infração grave. Isso vale até para motos, tá, gente? Tá vendo aqui o trânsito fluindo, às vezes tem um motociclista vindo aqui no meio, ó. É proibido o motociclista passar aqui no meio, no corredor? Não é proibido, tá? Não é proibido. Desde que ele mantenha uma distância mínima que garanta ali a segurança. Se tiver um policial em algum lugar e ele vê que esse motociclista passou muito perto, às vezes fazendo até um zigue-zague ali do retrovisor do carro e tal, aí ele pode autuar sim, infração grave por deixar de manter a distância lateral de segurança aí. Em pista com várias faixas de trânsito no mesmo sentido, são as da direita destinada a veículos mais lentos. Aí apareceram aqui os caminhõezinhos aqui nas faixas da direita. Vamos entender essa situação aqui, que como a pista está atravessada, às vezes a gente fica meio perdido. Vamos ver aqui, ó, cá em cima, ó, faixa A, faixa B, faixa C, faixa D, E e F. Eu dei um nome para cada faixa dessa. Aqui no meio vocês estão vendo o canteiro central, verdinho. E lá em cima tem a pista que vem da direita para a esquerda. Cá embaixo é o contrário. O trânsito vai da esquerda para a direita. Óbvio, né? Cada pista leva o trânsito num sentido. Nessa pista de baixo aqui, vocês vão prestar atenção no seguinte. Aqui, ó, na faixa D, nós temos essa daqui que é a faixa da esquerda e essa aqui que é a faixa da direita. Obviamente, a que tiver aqui no meio é a faixa do meio, né, gente? Claro. Percebam que os veículos lentos e de maior porte devem se posicionar na faixa da direita. Essa aqui, ó. Olha os caminhõezinhos aqui, ó, cá na faixa da direita. E as faixas da esquerda aos veículos que vão fazer ultrapassagem ou então que se deslocam em maior velocidade. Aí são esses aqui em cima, né? Esses aqui em cima. Em relação a esse posicionamento na via, gente, a faixa do meio é livre, tá? Aí não tem nenhum, o Código de Trânsito não faz menção à faixa do meio. Ele só fala que a da esquerda é para veículos mais rápidos e aqueles que querem fazer ultrapassagem, e a faixa da direita é para veículos mais lentos e aqueles de grande porte. Vamos começar pelos veículos de grande porte. Esses veículos de grande porte, ou veículos lentos, se eles deixarem de manter-se na faixa da direita, eles cometem infração de trânsito média, 4 pontos. Professor, eles podem andar na faixa do meio? Pode, não tem problema. Quando o código fala que a infração é deixar de manter nas faixas à direita. Então, quer dizer, é aquela que não for a da esquerda. Tá bom? A gente vai entender assim, faixas da direita são aquelas que não são a da esquerda. Normalmente ele vai andar assim na faixa da direita e a da esquerda não, ele não vai andar. A menos que, gente, ele precise acessar alguma via à esquerda. Aí tudo bem, né? Claro, lá na frente tem uma entrada à esquerda. Ele precisa deslocar lá para a faixa da esquerda. Aí nesse caso, obviamente, não tem problema. Outros casos que a gente vai ver é quando essa faixa da direita aqui, ela for de circulação exclusiva de um determinado tipo de veículo. Vamos supor que essa faixa da direita aqui é de circulação exclusiva de carreta, igual está aqui. Veículo de carga de grande porte. Aí o camarada desse automóvel vermelhinho estava circulando aqui no meio. Aqui no meio não, aqui na faixa da direita. Esse camarada do veículo vermelhinho, se transitar pela faixa da direita, sendo a faixa da direita exclusiva para caminhões, ele vai estar cometendo uma infração de trânsito leve, 3 pontos. Sacou? Isso sendo a faixa da direita. Se a faixa exclusiva for a da esquerda, porque pode acontecer isso também. O órgão de trânsito pode chegar e falar assim, gente, essa faixa da esquerda que agora vai ser exclusiva para caminhão. Aí mexe aquela placa, né? Regulamentação, com um caminhãozinho desenhado aqui dentro aqui. Aí tem um caminhão desenhado aqui, né? Beleza. Então essa faixa sendo exclusiva de caminhões, um determinado tipo de veículo, que é o caminhão, por exemplo, aí esses veículos aqui não poderiam estar circulando aqui não, tá? Se eles forem pegos dirigindo aqui, transitando nessa faixa da esquerda, sendo a faixa da esquerda exclusiva para caminhões, aí eles vão estar cometendo infração de trânsito grave. São 5 pontos aqui no prontuário deles. E ainda existe uma última situação, que é a faixa exclusiva para ônibus. Né? A gente fala ônibus, na verdade, veículo de transporte público coletivo. Esse seria o correto, veículo de transporte público coletivo. Tá? Quando a faixa for exclusiva para esse tipo de veículo, transporte público coletivo, aí a infração é mais pesada ainda.
ainda. Aí ela é infração gravíssima. Faixa da direita é exclusiva para caminhão? Então transitar por ela é uma infração de trânsito leve. Faixa da esquerda é exclusiva para caminhão? Transitar por ela, com automóvel, obviamente, é uma infração grave. Se qualquer faixa for exclusiva para transporte público coletivo de passageiros, que é o ônibus, e você transitar nela, aí já é gravíssima. E lembrando que o caminhãozinho, o veículo lento, que deixar de manter-se à direita, comete uma infração de trânsito média. Bora para frente, agora falando aqui sobre trânsito sobre calçadas. Transitar sobre calçada não pode. Só pode transitar sobre calçadas para entrar ou sair de garagens, áreas especiais de estacionamento. Quando falar áreas especiais de estacionamento, é aquele estacionamento privado de uso coletivo, shopping, supermercado, né? Vai entrar, vai sair, é óbvio que na hora de entrar ou sair você pode passar sobre a calçada, lembrando que o pedestre tem a prioridade aqui sobre o passeio. Então quem entrar ou quer sair, se tiver algum pedestre atravessando, espera, passou o pedestre, aí você transita. Fora isso, meu amigo, transitar sobre calçada é infração de trânsito gravíssima vezes 3, tá? É gravíssima, 7 pontos. E a multa leva um fator agravante 3, que é, no caso aqui, só o valor, tá? A pontuação não multiplica, não. Pega a multa gravíssima, que é R$ 293 hoje, e multiplica aí por 3. Responsabilidade hierárquica. Hierarquia quer dizer quem é maior responsável pelo menor. Bora ver? Os veículos maiores são responsáveis pela segurança dos menores. Os veículos motorizados, que são todos esses aqui, são responsáveis pela segurança dos não motorizados. Aí entra bicicleta, carroça, charrete, carro de mão, né? E todos os veículos juntos são responsáveis pela segurança de quem? Dos pedestres. Deixar de dar prioridade de passagem, gente, para pedestres ou veículos não motorizados, esses quando na faixa própria, é infração de trânsito gravíssima, 7 pontos. Isso em faixa própria. Ou então se tratando ali de uma pessoa com deficiência, né? Agora, mesmo que ele não esteja na faixa própria de travessia dele, não tem uma faixa pedestre, mas ele já iniciou a travessia. Ou então no caso onde você quer virar ali para a direita ou para a esquerda e não espera aquele pedestre que estava prestes a atravessar ou já atravessando. Então, nesse segundo caso, que não tem a faixa de pedestre, aí a infração é grave quando você deixa de dar a prioridade de passagem para eles, tá? Está lá no artigo 214 do Código de Trânsito Brasileiro. E agora falar de preferência. Preferência é uma regra que deve ser aplicada onde não existe sinalização regulamentadora para dizer quem deve parar e quem deve passar. Que sinalizações seriam essas, professor? Placa de parada obrigatória, por exemplo. Se você chega num cruzamento e tem uma placa de parada obrigatória de frente para você, você já sabe que tem que parar. Ou então a placa de dê a preferência, ou então um semáforo no vermelho, né? Tá lá vermelho, você sabe que você tem que parar. Se não tem sinalização nenhuma regulamentando quem deve parar, aí você vai aplicar a regra de preferência. Na verdade, são as regras, porque são 3 regrinhas e vocês vão ver isso aqui na tela agora. A primeira regrinha é essa aqui, ó, rodovia. Você tem aqui uma rodovia cruzando com qualquer outro tipo de via, a preferência será dos veículos que estiverem transitando pela rodovia. Agora preste atenção em mim aqui. Uma avenida não tem preferência sobre uma rua. A única via que tem preferência sobre outras vias é a rodovia. Então você vai bater o olho no desenho ali, ó, e vai procurar. Está escrito rodovia ali em algum lugar? Se tiver escrito rodovia, você sabe que os veículos que estão circulando por ela têm a preferência. Se não tiver escrito rodovia, pode até parecer uma rodovia, mas se não tiver escrito rodovia, você vai desconsiderar essa primeira regra e vai passar para a próxima. A próxima regra é essa aqui, ó, a regra número 2, é a segunda regra, que é a da rotatória. Tem o círculo central ali no meio do cruzamento e você sabe, quem está contornando a rotatória tem preferência sobre aqueles que querem entrar na rotatória, independentemente da posição deste que está circulando ou que vai entrar. Porque tem gente que às vezes, eu entrei na rotatória pela direita, então é preferência. Não tem isso não. A rotatória ela vem em segundo lugar. Ela é considerada antes da regra da direita. A regra da direita nós vamos ver depois. Se não tiver rodovia e nem rotatória, aí sim
a gente vai aplicar a terceira e última regra, que é a da direita. Muito simples. A regra da direita, você está aqui dirigindo. Chegou no cruzamento, você sabe qual que é a sua mão esquerda e qual que é a sua mão direita, né? Chegou no cruzamento, você vai observar. Se do seu lado direito vier alguém, você deve parar e deixar ele passar. Se vier alguém só do seu lado esquerdo, é ele que tem que parar e deixar você passar. É assim que é a regra. Agora preste atenção. A regra diz que a preferência será daquele que vem pela direita do condutor e não do cruzamento. Porque às vezes você olha na prova ali, no papel ou no computador, você presta atenção na direita do cruzamento. Não é, é a direita do condutor. E são coisas distintas, tá? Existe um macete que eu costumo ensinar e o pessoal aplica, funciona muito bem, que é o seguinte, o relógio, o ponteiro dele circula nesse sentido, ó, confere, é nesse sentido que o ponteiro do relógio circula. Eu vou usar, nesse macete que eu vou ensinar aqui, o sentido anti-horário, ou seja, é esse sentido, o contrário do relógio. Sentido anti-horário. Esse aqui eu não vou usar, eu vou usar esse, o anti-horário. Quando caiu na sua prova qualquer situação ali, você vai escolher um veículo qualquer, eu posso começar pelo azul ou pelo vermelho, tanto faz. Vamos começar aqui pelo vermelho. E você vai fazer o seguinte, você fez um círculo aqui, ou se estiver no computador, você não vai fazer um círculo, você vai imaginar, né? E vai pegar um sentido anti-horário, vai começar uma setinha no sentido anti-horário. Quando chegar no outro veículo, ó, chegou outro veículo aqui, esse de onde você veio, perdeu a preferência. Perdeu a preferência. Como aqui só tem dois, não precisa nem fazer com o azul, né? Porque o azul vai perder preferência para quem? Não tem mais ninguém. Vamos supor, vamos apagar aqui. Vamos supor que eu tivesse começado pelo azul. Vamos começar pelo azul aqui, ó. Comecei pelo azul, fiz o círculo. E agora eu vou no anti-horário, ó. Tem alguém aqui? Não tem. Se não tem ninguém aqui, o azul não perde a preferência. Vamos lá no vermelho agora? Vamos fazer? Aqui, ó, o anti-horário, ó. Ó o azul aqui, ó. Então o vermelho perde a preferência. Isso pode ter 2, 3 veículos. Se tiver 4 veículos, aí eu vou ensinar daqui a pouquinho mais para frente aí para vocês. Gente, presta atenção. As regras são essas. São só essas 3. A primeira coisa que você precisa enfiar na sua cabeça é o seguinte. Presta atenção nisso. Eu estou chamando a sua atenção e eu tenho certeza que você vai errar isso na hora que eu for testar você lá na frente. Então, presta atenção. Regra de preferência só se aplica onde não tem sinalização regulamentadora. O Detran vai lá e bota um cruzamento lá com placa de parada, pergunta de quem é a preferência, o cara vai falar, a preferência é do fulano. Como assim preferência? Você está aplicando regra de preferência onde tem placa de parada? Essa é a primeira coisa que você precisa aprender. Se tem sinalização regulamentadora, esquece regra, aplica a placa. Mas beleza, professor, não tem placa de parada, não tem placa de preferência, não tem semáforo. Então nós vamos aplicar as regras. Quais são as regras? Só 3. Rodovia, rotatória ou direita. Nessa ordem, você começa pela rodovia. Não tem rodovia, você vai para a rotatória. Se não tem rotatória, você vai para o da direita. E não existe exceção. É isso aqui. Não existe exceção. Se você fechar a sua mente nisso aqui, nessas 3 regrinhas, e aplicar isso sempre, você vai acertar todas as questões que o Detran colocar lá para você. Agora, se você der mole e deixar o Detran te ludibriar, porque ele vai botar armadilha. Ele vai botar armadilha. Uma covardia, né? Mas ele vai colocar armadilha e o pessoal cai. Mesmo eu chamando a atenção que o pessoal cai. Ok? Você não vai cair. Não tem sinalização? Rodovia, rotatória, direita e acabou. Tá? Agora, só para vocês me xingarem aqui, né? Existe uma exceção sim, tá, gente? Existe uma única. Veículos que se deslocam sobre trilhos. É claro, gente, que um trem, um metrô, não vai parar para você passar, né? Então essa é a única exceção. Só essa. Não é trem, então a preferência vai ser rodovia, rotatória ou direita. Acabou, bora para frente. Ah, deixa eu aproveitar, deixar de dar preferência de passagem nessas condições aqui, de rodovia, rotatória e direita, é uma infração de trânsito grave, tá? Grave. Você chegou na rotatória e entrou na frente de quem estava na rotatória. Então na rodovia, ou então entrou na frente de quem estava à direita. Cometeu uma infração de trânsito grave. 5 pontos aí no prontuário. Diferentemente de quando você deixa de dar preferência para o veículo sobre linha férrea, né? Deixar de imobilizar o veículo antes da linha férrea, gente, aí o negócio é mais pesado. Aí é gravíssima. Bora para frente, vou fazer alguns testes aqui com vocês. Ó. Regras de preferência. De quem é a preferência aqui? Tem rodovia?
Não. Tem rotatória? Não. Então tem que aplicar a regra da direita. Como é que é a regra da direita? É o anti-horário. Pode escolher qualquer veículo. Vamos começar pelo vermelho aqui, ó. Vamos fazer o anti-horário? Ó, o anti-horário, ó. Tem veículo depois do vermelho? Tem. Então o vermelho perdeu a preferência. Como só sobrou o amarelo, não precisa nem continuar, né? A preferência é do amarelo. Somebody love. Fácil demais. Tem rodovia? Não. Tem rotatória? Não. Então a preferência é do que vier pela direita. Vamos começar agora pelo amarelo? Vamos lá. Tem alguém depois do amarelo? Tem o vermelho. Então o amarelo perdeu. Preferência é do vermelho. Fácil demais, gente. Aplicou a regrinha, não tem erro. Bora continuar. Tem rodovia? Não. Tem rotatória? Não. Então vamos pegar aqui do amarelo e vamos fazer o anti-horário. Tem um veículo depois? Tem. Então o amarelo perdeu a preferência. Preferência do azul. Tem rodovia? Não. Tem rotatória? Não. Então vamos usar o anti-horário. Tem aqui o veículo. Vamos começar pelo amarelo aqui, ó. Tem algum veículo depois do amarelo? Não. Então a preferência é do amarelo. Vamos tirar a prova? Tem algum veículo depois do vermelho? Tem o amarelo. Então o vermelho perdeu a preferência. Olhem bem para essa situação. Vocês estão vendo que o veículo amarelo vai virar? Ele vai virar. Enquanto o vermelho vai seguir em linha reta. E nesse caso aí, será que o vermelho não perde a preferência? Não, porque ele vai virar na frente do vermelho, né? Essa é a primeira pegadinha que o Detran vai colocar lá. Você pode perguntar para qualquer motorista habilitado. Ele vai falar que o amarelo aqui teria que parar. Ele vai falar que tem que parar, porque vai virar na frente do outro, né? Só, gente, que isso é um mito de motoristas antigos que dizem que quem vai virar, quem vai mudar de direção, perde a preferência para quem está em linha reta. Isso não existe. Até existe uma regrinha parecida com isso, que a gente vai ver daqui a pouco. Daqui a pouco. Por enquanto, eu só quero que você entenda que não existe essa regra de quem vai mudar de direção perde a preferência para quem tem linha reta. Eu desafio você a encontrar no Código de Trânsito Brasileiro alguma regra que diga que quem está em linha reta tem a preferência. Não tem. Eu já mostrei as 3 regras para você. Rodovia, rotatória e direita. A única exceção é o veículo que desloca sobre trilho, que é o trem. Se você cair nessa pegadinha do Detran, você vai errar porque você quer. Porque eu falei, rodovia, rotatória e direita. Fecha sua mente nisso. Não deixe o Detran te enrolar. Então, de quem que é a preferência aqui? É do veículo amarelo, porque não tem ninguém à direita dele. O vermelho teve que parar para o amarelo, porque o amarelo veio pela direita do vermelho. Mais um aqui. Agora são 3 veículos. Tem rodovia? Não. Tem rotatória? Não. Então tem que aplicar a regra da direita. Vamos usar o anti-horário? Vamos começar aqui do vermelhinho, ó. Vamos fazer o anti-horário, ó. Opa, tem um veículo aqui depois do branquinho. Então o branquinho dançou. Vamos pegar agora do verdinho aqui, ó. Tem alguém depois do verdinho? Tem outro aqui, o azul. Então o verdinho dançou. Só sobrou o azul. Não precisa nem fazer o teste, né? Vai perder preferência para quem? Não tem. Então a preferência é do veículo azul. Agora preste atenção como é que o Detran não dá mole, né? Vocês estão vendo a situação aqui, não estão? Aqui na tela aqui, do meu lado, não sei se está aqui ou aqui, tem algum lugar aqui. Vocês estão vendo aí a situação. Eu estou no quadrinho aqui embaixo aqui, vocês estão vendo lá. Olha como é que o Detran é ruim com você. Ele fala assim, ele bota as alternativas lá e fala assim, a preferência é do veículo azul porque ele está à direita do verde e do branco. É mentira. O veículo azul não está à direita do branco, não. Ele só está à direita do verde. Fique esperto com isso, tá? Fique esperto com isso. É porque o verde já tinha ganhado a preferência do branco, certo? Então agora o azul ganhou a preferência em cima do verde. Mas o verde não está à direita. O azul não está à direita do branco e do verde, não. Ele está à direita só do verde, ok? Você não vai dar essa bobeira, não, né? Então tá. Continuando, mesma coisa aqui, ó. Vamos pegar do vermelho aqui agora, ó. Tem alguém depois do vermelho? Tem o amarelo. Então o vermelho está fora. Tem alguém depois do amarelo? Tem o branco. Então o amarelo está fora. Tem alguém depois do branco? Não tem. Preferência do branco. Por quê? Porque ele está à direita do amarelo. Não é à direita do amarelo e do vermelho, não. Tá? O branco e o vermelho estão de frente um para o outro. Mais uma, agora ilustração aqui número 7, hein? O pessoal tá gostando, né? Tem rodovia? Não. Tem rotatória? Não. Então vamos fazer um anti-horário. Pegou do verdinho, tem o azul depois do verdinho. Verdinho dançou. Pegou do azulzinho, tem o branco depois do azulzinho. Então o azulzinho dançou. Não tem mais ninguém, preferência do branco. É do branco porque ele está à direita do azul. Mais uma,
Situação número 8. Vamos começar aqui pelo branco. O branco tem alguém depois dele? Tem o vermelho. Então o branco dançou. O vermelho tem alguém depois dele aqui? Não. Então provavelmente a preferência vai ser do vermelho. O amarelo tem alguém depois dele? Tem o branco. Então o amarelo dançou. Preferência do veículo vermelho porque ele está à direita do branco. E agora, hein, rapaz? Agora lascou tudo. Agora são 4 veículos. Gente, essa aqui é uma das situações que eu mais recebo nas nossas caixas de e-mail, nos comentários dos nossos vídeos no YouTube, no Instagram, para todo lado. Professor, e quando tiver 4 carrinhos? Tem 25 anos que eu respondo isso. 25 anos. Pode cair desse jeito na prova? Pode. Tem solução? Tem. E eu vou explicar por quê. Tem rodovia aqui? Não. Tem rotatória aqui? Não. Então a preferência vai ser daquele que vier pela direita. Beleza. Vamos fazer o anti-horário? Vamos pegar aqui vou começar do vermelhinho. Do vermelhinho, ó, tem o verde depois. Então o vermelhinho dançou. Do verdinho agora, tem o azul depois. Então o verdinho dançou. Do azul agora, tem o branco depois. Então o azul dançou. Do branco agora, tem o vermelho depois. Então o branco dançou. E aí, professor? Deu um nó? Calma. Vamos chegar lá. Realmente, se tiver desse jeito aqui na prova, tem que ter alguma coisa que elimine um desses veículos. Uma coisa muito comum do Detran fazer é botar essa situação, acho que está do lado de cá, é esse mesmo, está desse lado aqui, ó. Botar essa situação aqui para você e dizer assim, de quem é a preferência entre os veículos azul, verde e amarelo? O que o Detran fez? Ele perguntou entre o azul, verde, não tem amarelo aqui, né? Entre o azul, verde e vermelho. Desculpa, corrigi aqui. De quem é a preferência entre o azul, o verde e o vermelho? Quando o Detran faz isso, ele não quer saber do branco. Ele excluiu o branco. Ele está perguntando entre o azul, o verde e o vermelho. Aí, meu amigo, quando você tirou um da questão, tem solução. O vermelho perdeu para o verde perdeu para o azul e o azul não perdeu para ninguém, porque o branco ficou fora da brincadeira. Então, prestou atenção? A própria questão já elimina 1 ou 2 veículos ali. Quando a questão eliminar 1 ou 2 veículos, aí facilita. Outra hora, não é nem que exclui um veículo ou outro, mas tem ali algum indício que vai te mostrar que um desses veículos precisa parar. Por exemplo, imagine que tem um pedestre aqui, ó, nesse local aqui, querendo atravessar para cá, certo? Querendo atravessar aqui. Esse veículo azul vai ter que esperar o pedestre atravessar. Então, consequentemente, você já entende que ele precisa parar. Se o azul precisa parar, você já tira ele da brincadeira. Tirou um da brincadeira, aí tem como achar a solução. Não tem? Tira ele da brincadeira. Vamos pegar o branco agora. Tem alguém depois do branco? Tem. Então o branco dançou. Pega do vermelho. Tem alguém depois do vermelho? Tem. Então o vermelho dançou. Pega do verde. Tem alguém depois do verde? Tem o azul. Só que o azul parou para o pedestre acabar de atravessar aqui. O pedestre não está atravessando, o azul parou. Quem vai então? É o verde. Então, eu quero que você preste atenção nisso. Sempre que tiverem 4 veículos, pode procurar ali na questão que tem alguma pista tirando um veículo desse ou 2 da brincadeira. Aí os outros que sobrarem, você consegue fazer o esquema aqui do anti-horário tranquilamente. Continuando, essa aqui o pessoal vai acertar fácil. Ó, nós temos aqui uma ambulância. Vamos imaginar, vamos supor que essa ambulância está com os dispositivos luminoso e sonoro acionados. Ela está em prestação de serviço de urgência. Aí eu pergunto para você, deixa eu olhar dentro dos seus olhos aqui, ó. De quem é a preferência nessa situação quando você encontrar com a ambulância em situação de urgência? Com dispositivo sonoro e luminoso acionado. Eu vou sumir aqui, você vai olhar para a tela, vai pensar 3 segundos e vai responder mentalmente aí, ó. Viu aí? De quem é? Tá olhando o desenho aí, ó? Tem uma ambulância, tem um carrinho amarelo. De quem é a preferência? De quem é a preferência? É da ambulância que tem situação de emergência ou do veículo amarelo? Pronto, deixa eu olhar para você aqui de novo. Você respondeu ambulância, não respondeu? Você errou. E errou porque quis. Porque eu falei com você que só existem 3 regras. Rodovia, rotatória e direita. Que se você saísse disso, você ia cair na pegadinha e errar. Pois bem, acabou de cair na primeira pegadinha. Errou. Professor, mas peraí, para tudo. Como assim a ambulância não tem preferência? Não tem. A ambulância, ela tem outra coisa que chama-se prioridade de passagem. Vou escrever isso aqui para vocês. Ó.
prioridade de passagem. Deixar de dar passagem a veículo que tem prioridade é uma infração de trânsito gravíssima. Significa que, na prática aqui, se você está dirigindo esse veículo amarelo, você tem que parar e deixar a ambulância passar. Mas é porque a ambulância tem a preferência? Não, ela não tem a preferência, ela tem a prioridade. Preferência é só se ela estiver na rodovia, na rotatória ou à direita. Poxa, mas na prática é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Porque se no lugar desse veículo amarelo também for uma ambulância em situação de emergência, e aí? As duas têm preferência, elas vão bater uma na outra, né? Colidir, né? Eu falo bater, o pessoal, o professor está falando bater, é batida, batida de abacate, batida de maçã, é batida, o pessoal fala batida, é colisão, sinistro, né? Entendeu? Não dá para dar preferência para a ambulância. Porque se fizer isso, se não tiver 2, 3 ambulâncias, elas vão colidir uma com a outra. A regra de preferência, ela existe. E ela precisa ser observada. Quais são as regras? Rodovia, rotatória e direita. Em caso de urgência, não terá preferência, terá prioridade. Então, preste atenção no que a questão está pedindo. A questão está perguntando quem é a preferência. Se você falar que é da ambulância, você vai errar. E errou porque quis. Porque titia que explicou. Você deu mole, caiu na pegadinha do Detran, né? Depois a gente fala mais sobre esse negócio de preferência e prioridade. Aguenta aí que mais pra frente a gente aprofunda nisso. Por enquanto, saiba que você errou de bobeira. Bastava aplicar o rodovia, rotatória e direita e tchau. Vamos aplicar aqui? Sentido anti-horário. Tem alguém depois do amarelo? Não tem. Então preferência é do amarelo, meu amigo. Tem alguém depois da ambulância? Tem, o amarelo. Então de quem é a preferência? Não é da ambulância. Quem vai passar primeiro é a ambulância, porque ela tem preferência? Não, porque ela tem prioridade. E pode parecer besteira, mas na prova teórica, prioridade e preferência são coisas diferentes. Se você tratar como iguais, você vai bater essa ambulância aqui no cruzamento quando tiver 2 ambulâncias em situação de emergência. Estão gostando da aula? Estão gostando disso aí? Bacana, não é? Pois é. O bom é depois, quando a gente chega em casa e tenta explicar isso para o pai, para o marido, para o irmão, e ele não concorda com nada. Por isso que acontece tanto acidente, né? E quando acontece, ele vai ver achando que está certo, está errado. Isso é normal, não assusta não. Pelo menos você está aprendendo do jeito certo. Depois, se você quiser fazer errado igual todo mundo faz, as consequências são suas aí. Vamos pausar essa aula, voltamos já na sequência para falar dessa situação que está, cadê? Está aqui, ó. Está à minha direita aqui, é isso mesmo. A gente já fala dela aqui. Até mais.